Oi, oi! Finalmente chegamos ao terceiro e último vídeo desta saga, que não foi nada enorme, foi curtinha. Esse é o vídeo em que a gente vai falar um pouco mais sobre a razão, para falarmos sobre como reconhecer melhor as emoções e como olhar com mais cuidado para a nossa imaginação, né? Mas o que é a razão? A racionalidade é um pouco mais do que só saber se a gente vai ter grana para passar a última semana do mês ou se a gente consegue provar a nossa existência através do nosso próprio pensamento. Isso de tentar entender as coisas através de uma lógica, né, e de fazer julgamentos, está mais próximo do que seria essa racionalidade. Apesar de que nem sempre julgamentos eles estão corretos. Na verdade, a gente consegue julgar as coisas a partir dos nossos aprendizados, através da imaginação, né? E através daquilo que a gente foi vivendo, né, junto com outras pessoas. Às vezes, para alguém, se alguma coisa for redonda e tiver 2 furos, ou é focinho de porco ou é tomada. E para outras pessoas, não necessariamente. Você só dizer que é redondo e tem 2 furos não vai significar nada para ela. Então, a gente fala aqui que o nosso senso crítico e a nossa capacidade de julgamento, ela está muito ligada ao nosso limite de mundo, que é o quanto de coisas diferentes a gente aprendeu, o quanto a gente conviveu com pessoas, com outras culturas, com outros entendimentos, às vezes a quantidade de línguas que alguém fala, porque a forma como a gente pensa também está intimamente ligada ao nosso idioma, né? Então, todas essas coisas, elas vão ampliar ou diminuir a forma como a gente julga ou a forma como a gente entende as coisas de fato. A racionalidade, ela vai contrastar muito com os impulsos emocionais e com a criatividade da imaginação. E isso de buscar a forma última, a verdade dentro das coisas, é o que o Baruch Spinoza achava que era a racionalidade de fato, o nosso pensamento. A gente pode tomar atitudes e chegar a alguma decisão sobre as coisas de várias formas. Em muitos momentos, essas formas elas são externas a gente. Por exemplo, a gente pode tomar uma decisão baseada na tradição, na fé ou religiosidade. A gente pode tomar uma decisão baseada na intuição, uma certeza sobre algo que a gente não sabe muito bem de onde veio, mas que está ali gritando o tempo todo. Ou ainda com as emoções ou com a imaginação. Todas elas têm um traço do que seria a racionalidade. E, no geral, o que vai diferenciar mesmo é aquilo que a gente chama de consciência. Existem várias definições para consciência. Aqui eu vou usar a capacidade de compreensão, sabe, como sinônimo. E aí, por exemplo, quando você pergunta para alguém por que ele escolheu a graduação de medicina para fazer, e aí ele te responde: ah, minha mãe é médica, meu avô era médico. Ali ele baseou a escolha, a decisão dele numa tradição. Ou quando você pergunta para uma colega no meio do curso, com uma barriga de gestante, por que ela decidiu engravidar, e ela fala que a decisão na verdade foi do marido dela, só que como ela segue uma religião e ela é casada, a decisão do marido dela é o que ela deve fazer. Então, isso foi baseado na fé. E normalmente essa decisão está enraizada em coisas externas à pessoa, né? Família, culturalidade, a sociedade que ela está inserida. Por exemplo, a maioria das sociedades que a gente vive é patriarcal, mas existem algumas ainda que são matriarcais. E aí a compreensão do que é uma família, por exemplo, é completamente diferente. Mas como nortear esse pensamento e essa racionalidade? Bom, quando um amigo seu chega com uma pizza enorme e uma mousse de chocolate e te chama para comer, se você só senta na mesa sem questionar nada, sem se perguntar nada, você tá no automático, você tá só seguindo, né, um convite que foi feito. A gente fala que o pensamento racional, ele é, antes de tudo, um exercício contínuo.
Ali você tem que desde lembrar se você é intolerante à lactose ou não, até se você tá com fome ou se é ok para aquilo que você tá fazendo na vida, comer uma pizza 10 horas da noite. E esse exercício constante de questionamento, ele vai fazer com que você esteja mais presente e seja, aos poucos, mais consciente de si mesmo. Por quê? Com relação a estar mais presente, quando você está questionando alguma coisa que você está fazendo, você não deixa espaço para fanfic das imaginações. E também não deixa espaço para rédea da emoção. Entende? Então você necessariamente vai estar ali de corpo presente e de pensamento. E sobre a consciência, quanto mais você for investigando, quanto mais você questionar e souber, eu gosto disso daqui, eu gosto mesmo, por que eu tô fazendo? Isso é bom pra mim? A longo prazo, a curto prazo? Isso aqui que eu tô fazendo impacta como na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor e ali convivem comigo diariamente. Esse aspecto da racionalidade, ela te retira do modo zumbi do cotidiano, porque a gente tem uma tendência muito grande a continuar fazendo coisas que a gente já sabe, já aprendeu, até como uma forma de você conseguir economizar energia, né? O cérebro passando por caminhos que ele já está acostumado, ele vai te dando as respostas que você já entende ou que são mais fáceis para você. E aí os anos vão passando, as coisas vão acontecendo e você continua ali no mesmo lugar. Então, inclusive, é mais fácil para você aprender alguma coisa nova se você já tiver internalizado esse ponto de estar sempre questionando. Isso daqui é bom para mim, eu gosto disso, eu sou feliz fazendo isso. Eu tô aqui porque, como é que eu tô me sentindo em relação a isso que eu tô fazendo, a esse contato que eu tô tendo? Mas vamos voltar para o Spinoza. Ele fala que a gente tem as emoções, que no caso ele chama de afeto, em dois grupos, os afetos positivos e os afetos negativos. Os afetos negativos, eles são aqueles que vão te restringir e aprisionar. Enquanto os afetos positivos, eles vão te impulsionar e te expandir. Então, para ele, não existe emoção boa ou emoção ruim. Existe o afeto que faz com que você caminhe na sua vida ou o afeto que te deixa paralisado. Um exemplo de afeto que vai deixar você paralisado é o medo. O medo, ele normalmente representa uma suposta ameaça à nossa integridade, seja de qualquer forma. Ou a própria ansiedade, que é, né, um filhotinho do medo. Eu falo mais sobre isso no vídeo das emoções, que eu vou deixar em algum lugar daqui. E, enfim, o medo, ele vai te paralisar. Ele não faz com que você tome, de fato, uma solução. Na verdade, ele te leva para um lugar angustiante. E ele diz que existe a possibilidade de você mudar o medo cultivando um outro tipo de afeto, um afeto positivo no lugar daquele que te paralisa. Por exemplo, você tem medo de perder o seu emprego porque você ouviu uns rumores, umas fofocas, e aí ele diz que você deveria cultivar a raiva porque você fez vários esforços e a empresa simplesmente ignorou tudo que você fez ou o tanto que você deu de si para aquilo, sabe? E aí a raiva vai fazer com que você se movimente. A raiva normalmente é quando a gente sofre uma injustiça e ela faz com que a gente tome consciência daquela injustiça e se movimente de alguma forma para aquilo não acontecer de novo, fazendo com que você consiga aplicar para outros empregos, né, fazer outras entrevistas, juntar uma grana ou começar a empreender por conta própria para não viver aquela injustiça novamente. E enquanto o afeto positivo, pro Spinoza, seria, por exemplo, a alegria, né, e a própria raiva, que fazem com que você continue andando, se movimentando numa direção bacana. Para Baruch Spinoza, você pode escolher qual é o tipo de afeto que você quer cultivar e fazer essa mudança de forma consciente e racional. Para isso, é muito importante que você entenda quais são as emoções que mais estão presentes na tua vida, para que você saiba também como fazer essa pequena mudança. Bom, é a mesma coisa com relação à imaginação. Se a sua imaginação tá sem freio, se você tá vivendo mais na sua cabeça do que no momento da realidade, isso quer dizer que você está muito distante do seu desejo de fato, da forma como você gostaria de estar vivendo. Então, olhar
para essa imaginação e entender quem é aquele você que tá lá na imaginação, para você entender o que te falta de fato, porque a partir dessa identificação, a partir desse eu que é imaginado, você vai conseguir orientar melhor para onde você quer que a sua vida vá, porque aquela realidade ela não tá te satisfazendo se você tá passando tanto tempo assim na sua imaginação. Assim a gente consegue ter uma visão mais clara daquilo que a gente entende de fato. Enfim, para Aristóteles, Totinho e Nietzsche, você só vai ter uma vida equilibrada e com uma boa perspectiva de caminho quando você está juntando razão e emoção. E eu também colocaria nesse bolo a imaginação. Eles vão falar sobre virtudes e sobre um guia, né, para aquilo que seria um ser humano melhor e para aquilo que te levaria de fato às suas conquistas e o seu eu mais verdadeiro. Eu tô dando uma enxugada, assim, unindo esses contrapontos, né? Bom, e para você? Me diz aqui embaixo qual desses 3 pilares, razão, imaginação ou emoção, que você vivencia mais, assim, e por quê? Meu nome é Kim, esse foi o seu Gato de Biblioteca. A gente se vê.